Graça e paz, igreja. Peço para os irmãos abrirem lá em Mateus 28, versículo 18. E diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Pode continuar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Essa comissão, assim, né, que o Senhor nos dá aqui em Mateus e dá em outras passagens também da Bíblia, é justamente para que a gente seja testemunha de Cristo. Aqui a gente já teve palavras sobre isso, mas a gente não deve guardar o Evangelho para nós mesmos, até porque Deus não é um Deus criado na nossa própria cabeça. Deus não é um folclore, não é uma criação da humanidade. Ele é o criador dela. E, sendo a verdade, ela deve ser anunciada, porque todos estão condenados, né? Nós nascemos condenados, mas esse Deus que nos criou foi tão misericordioso que, ao olhar para a nossa condenação, não pensou duas vezes em se condenar em nosso lugar, para que hoje pudéssemos ter vida, para que hoje pudéssemos ter a paz que excede todo entendimento, e para que hoje pudéssemos ser livres do pecado e do inferno, e assim ter uma eternidade de vida e vida em abundância. E não só isso, Deus não só nos torna vitoriosos para alcançar uma eternidade plena e boa ao seu lado, como também Ele cuida daqueles que Ele adota aqui na Terra. E a Ana falou, o Evangelho é como evangelizar, né? Há várias estratégias, mas a mais simples e talvez uma das mais eficazes é de realmente falar quem você era e quem você é hoje, antes e depois de Cristo. Eu era uma pessoa insuportável, metida, olhava as pessoas de cima a baixo, extremamente soberba, extremamente arrogante, mimada e muito nojenta. Jesus, você que me mima, então a culpa é sua. E não conseguia reconhecer em mim nenhum pecado. Eu me achava muito justa, eu me achava muito boa. E essa é a principal coisa que vem quando o Espírito de Deus entra em nós, né? Reconhecer o nosso pecado diante da santidade de Deus. E diante disso, primeiro eu me senti arrependida e depois eu me senti automaticamente perdoada. E é uma das sensações mais maravilhosas que tem. Porque a graça do Senhor é completa. Ela mostra de onde ela está nos tirando e para onde ela está nos levando. E isso é muito lindo quando a gente entende de verdade no Senhor. E isso só me foi permitido entender um dia, porque um dia alguns irmãos tiveram a paciência de tentar explicar para mim. E ali foram jogando a semente na terra, até que um dia o Senhor permitiu que ela brotasse, permitiu que ela florescesse, e então eu entendesse. Mas só nasce aquilo que foi plantado, né? E quantos terrenos tem aí que a semente ainda não foi lançada? Às vezes a gente acha que não, muita gente já sabe do Evangelho, mas sabe de verdade? Lembra que eu falei que as pessoas, às vezes, eu era assim, eu nunca fui ateia, mas eu tinha um Deus criado na minha imaginação, eu tinha um Deus criado nos meus moldes, e que sempre concordava comigo, né? Curiosamente, ele concordava com o meu senso de justiça e não eu com o dele. E quando eu verdadeiramente conheci a Cristo, eu vi como eu estava errada. E como, na verdade, o caminhar com esse Deus verdadeiro nem sempre vai ser eu concordando com Ele, mas vendo como a minha mente continua corrupta e vendo como a minha natureza continua sendo ruim. Mas tem agora um Deus que, por paciência, me revela cada dia mais como é de verdade ser bom, e como é de verdade ser amado, e como é de verdade ser perdoado e livre. E eu queria ler uma história sobre um evangelismo que me marca muito.
Tem várias histórias que a gente poderia aproveitar na palavra. Eu fiquei na dúvida se ia trazer sobre Estevão, sobre a defesa de Estevão, porque é ele trazendo desde lá da criação até a presença de Cristo na terra, justificando aos judeus que estavam condenando ele por que Cristo era o Filho de Deus, por que Cristo era o Messias que veio salvar o mundo. Não veio só salvar os judeus, mas veio salvar toda a humanidade. E aí, a todos aqueles que clamam por seu nome. E aí, também tem Paulo, quando ele chega nas cidades, ele vai tomando domínio das culturas, para a partir daquela cultura ele ir abordando ao Deus desconhecido. E tem várias histórias que a gente pode abordar sobre evangelismo, mas se você for pesquisar, não vai ter nem a palavra evangelismo escrita na Bíblia. Não vai ter. É uma missão que o Senhor nos deu, né? A gente entende que de fato é entregar o Evangelho. E o que é o Evangelho senão a própria pessoa de Cristo? É a boa nova da gente anunciar que Ele foi morto na cruz em nosso lugar. E por isso hoje a gente não vive mais para nós. Hoje a gente vive para Cristo. Mas aí a história que mais me tocou, eu até tentei fugir dela, mas depois não consegui, ficou nela mesmo. Está lá em Atos 8. A gente vai ler do 25 ao 40. Primeiro a gente vai ler corridão e depois a gente vai ler versículo por versículo. E diz assim: Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, Paulinho não deixou eu falar Candace, porque tem um nome em inglês que é Candace, que escreve igualzinho igual, você não vai ficar falando Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo ao eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, essa é uma das minhas passagens favoritas. Eu sempre fico muito boba. E para toda pessoa que eu apresento essa passagem a primeira vez, eu brinco que foi quando Deus inventou o teletransporte. E é muito... Essa palavra tem de tudo. Tem milagre, tem conversão, é muito gostosa de viver. E se você começa, tá ali na leitura de Atos, a qual eu recomendo, porque é um livro relativamente fácil de você entender, você está ali vendo justamente o crescimento da igreja, e é uma coisa muito gostosa, é uma coisa muito linda.
Porque mesmo diante da perseguição, você vê a palavra do Senhor avançando cada dia mais e a igreja prosperando numa união absurda, que infelizmente hoje é muito difícil a gente ver. Mas é uma coisa muito linda e que às vezes dá vontade de voltar no tempo e estar lá só para estar fazendo parte daquilo. E chega nessa passagem que tem vários pontos importantes. E a gente vai versículo por versículo para tratar. Por que eu pensei nessa passagem? Porque, mesmo que a gente entenda a importância de evangelizar, a importância de falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, às vezes nos falta estratégia. Assim, né? Às vezes a gente fica meio perdido. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Tem algum roteiro, Luli, de como a gente pode fazer? A palavra nos serve como roteiro. Então, eu queria extrair um roteiro, de novo, não é obrigatório, é uma ajuda, são algumas dicas, né? Já que a Bíblia é nosso livro de fé e prática, então, um guia prático de evangelismo, mas que me fez refletir em alguns pontos, até sobre a minha vida, diante da mensagem que eu estou querendo levar para outra pessoa, né? Então, lá no versículo 25, vai dizer... tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Se a gente volta lá mais no início de Atos, a gente vai ver que eles relembram que Jesus falou que o evangelho seria pregado por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja, ela por um tempo acaba ficando detida só em Jerusalém. E aí, no capítulo 8, a gente vai ver que começa a perseguição pela morte de Estevão. E aí, a igreja obedece a Deus, porque eles, por medo, começam a se dissipar. E a mensagem a ser pregada em outros lugares. Mas, quando a gente lê essa parte, é muito legal, porque a gente vê que Filipe foi um dos apóstolos, mas toda a igreja estava nesse mutirão, né? E olha só, eles estavam pregando em Samaria, né? Onde João e Tiago pediram para cair fogo do céu para queimar aqueles homens, porque era um povo que era relativamente inimigo dos judeus. E a gente agora vê a graça do Senhor alcançando até aqueles a qual os judeus nem reconheciam como irmãos. E a gente vê a igreja toda no mesmo sentido, de ir transmitindo essa boa nova. E quando a gente vê, né, no caso, chegando em Judeia, já estava em Judeia, já estava em Samaria, aí eu brinquei que faltava os confins da terra. E é nessa hora que a gente vai chegar. Mais uma coisa que a gente pode extrair desse versículo é que nós somos missionários até em nossa própria casa. Aqui eram judeus falando em Jerusalém. E como às vezes a gente pode querer, né? Às vezes talvez até um pouco de hipocrisia. Eu já me vi nessa hipocrisia muitas vezes de não, eu vou falar do evangelho em países remotos, quando o Senhor me levar para missões e tudo mais. Eu não tenho um chamado missionário, não para exterior, não para nada disso, não. Já vi que não tem. Mas por vezes o Senhor me falava assim, minha filha, você não fala de mim para o seu vizinho. O que você acha que você vai fazer no meio de um país onde a palavra é proibida, que você vai estar temendo pela sua vida se você não vence a sua vergonha? Assim, sabe? E o Senhor me fez refletir nisso e eu falei, Senhor, é verdade. Por que eu banalizo o teu evangelho assim e eu determino quem é que deve ouvir, quem é que não deve ouvir, quem às vezes a gente diz, né? Não, essa pessoa só falta se converter, ou aquele ali não, aquele ali é inalcançável. Senhor, quem somos nós para determinar onde a sua palavra deve ser anunciada? Porque o Senhor falou até os confins da terra. E às vezes a gente mora nos confins da terra e a gente não se ligou nisso ainda, né? Às vezes a gente quer esperar uma caravana missionária vir buscar a gente. Por vezes eu fui assim na minha adolescência, não. Quando uma caravana missionária vier me buscar. Quando eu soube que tinha um navio que ia pregando o evangelho por aí, eu falei, não, quando eu estiver nesse navio, quando eu estiver... E ele falou, minha filha, você não fala de mim para a sua família. E eu falei, Senhor, é verdade, me perdoa. Porque aqui a gente cantou, né? Eu encontrei o meu tesouro. Eu quero que o Senhor cante, né? Da alegria que Ele tem sobre a minha vida.
A gente encontrou de verdade esse tesouro? Porque, assim, às vezes eu acho uma receita, e eu estou falando de mim, tá? Isso é contra a Lully. Às vezes eu acho uma receita legal no Instagram. E eu mando para 70 pessoas. E eu fico falando daquela receita. Igual, eu percebi que para você fazer a crepioca, se você tem a frigideira antiaderente, você não precisa sujar mais de um recipiente. Você pode tacar tudo ali na frigideira e você já faz a tapioca. É ótimo, porque você não tem que lavar muita louça de manhã. Então, assim, e eu falei disso para tanta gente essa semana. E enquanto eu estava montando essa palavra, eu falei, Senhor, se eu falasse do seu nome, na mesma quantidade que eu falei dessa receita de crepioca, a semente já teria sido lançada 7 vezes mais. Mas eu estou querendo mais que o povo faça dieta do que se converta. Assim. Me perdoa, Pai. Porque por tão pouquinho, às vezes a gente arranja estratégia para falar de assuntos tão mais banais. Não que você não possa falar. É legal essa dica, aliás, compartilhe a receita de que você não precisa usar mais de um recipiente. Mas, gente, o que é principal na minha vida, o que é o meu tesouro, por vezes eu tenho vergonha de falar. Por vezes eu sinto assim, não é tão importante. Eu já me envergonhei diante do Senhor hoje, pedi perdão, porque ontem eu perdi tantas oportunidades de falar do nome dele, mas tantas que, olha... E hoje eu fiquei fazendo uma retrospectiva de tudo que eu poderia ter falado, de toda a oportunidade que teve. E eu falei assim, Senhor, que covardia. Parece até que eu falei assim, não, Senhor, hoje eu não vou falar de você. De tanta força que eu fiz, porque depois eu reconheci tantas oportunidades, mas por medo, por conveniência, por achar que não era o momento, por achar, sei lá. Claro que a gente não precisa sair que nem uns doidos, completamente fora de contexto, só gritando por aí, que Jesus te ama, arrepender-vos e chegar do reino dos céus. Pode fazer isso, se o Senhor te guiar a fazer, faça. Mas, assim, nem sempre é essa abordagem que o Senhor nos ensina a fazer. Como Ele disse, prega, ensina, insista, exorta, caminha com a pessoa. É um caminho a ser construído. E é isso que eu queria extrair um pouquinho dessa mensagem também. Mas no versículo 26 vai dizer assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E aí nada a ver, mas eu vi numa série essa frase. Na palavra tem versículos que falam, mas eu acho a frase resumidamente muito boa, que é, Deus fala com muitos, poucos são os que escutam e menos ainda os que obedecem. Então, assim, nesse versículo 26, a gente vê que um anjo do Senhor vai até Filipe e dá ordem no Senhor para a vida dele, falando para ele ir até tal lugar, para que ele, a gente já sabe, né? Mas que seria para ele justamente alcançar esse eunuco que estava regressando de Jerusalém. E todos nós fomos chamados para ser testemunha de Cristo. O interessante é que o Senhor mandou o anjo falar com Filipe dessa ordem, mas não mandou o anjo falar com o eunuco. Porque essa é uma missão nossa. Nós somos as testemunhas, nós somos os resgatados. Então, é uma missão que o Senhor nos deu. E aí o Filipe, ele obedece, né? E todos nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo. O Espírito nos guiará como proceder. A gente não tem que pensar que a gente está fazendo uma obra vazia, porque é o autor de tudo que vai estar guiando os nossos passos. Por isso, creio que Filipe não pensou 2 vezes, ele só seguiu, porque ele sabia quem é que estava falando com ele. Não é alguém que dá uma ordem vazia, não é alguém que dá uma ordem sem propósito. E assim tem que ser a nossa vida, ao seguir e ao tentar compreender a palavra do Senhor. Porque é para que a gente tenha vida, é para que a gente tenha paz, é para que a gente prospere nele. Toda ordenança que ele lança sobre a nossa vida. E ele vai guiar os nossos passos e vai preparar os corações que tiverem que receber a mensagem. Então, a gente não tem o que temer. Quando ele nos disser para falar, que a gente tenha coragem do Espírito Santo. Espírito de ousadia, como ele diz para a gente ter, para falar. Porque a gente está obedecendo a ordem de alguém que já cuidou de todo o processo restante. A gente não está falando aos ventos, mas a gente está falando para uma terra que tem muita chance de frutificar. E no versículo 27 vai dizer,
Levantou-se e foi. Filipe então obedeceu. E eis que um homem etíope, eunuco, Mordamo-Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. A gente vai ver aqui que a obediência é frutífera. O Senhor não falou o que Filipe ia encontrar no caminho, mas ele obedeceu. E foi o suficiente para ele ver esse fruto já ali, né? E a gente deve aproveitar qualquer situação. A gente não deve apenas convidar uma pessoa para vir para a igreja para anunciar o evangelho. Porque por muitas vezes eu tinha esse entendimento de que não, eu quero que as pessoas vão para a igreja. E não é, o que o Senhor quer é muito além. Claro, congregar é ordenança, é bom, traz vida para a igreja, traz vida para a gente, para a nossa caminhada. Mas eu quero que a pessoa seja transformada. E muito além de eu só convencê-la de ir lá para a igreja, e era um discurso meu, quando a casa no início, todo domingo a gente jantava junto, eu sempre falava, vai lá na igreja, tem comida. Vai lá na igreja que tem comida, a sopa é muito boa, todo mundo cozinha muito bem. E por vezes o Senhor me conhece assim, minha filha, você não precisa vir pela comida. E você não precisa convencê-los a ir a algum lugar para falar de mim. Então, a gente pode sim aproveitar o trabalho, a gente pode sim aproveitar a casa, aproveitar um café. Né? A gente já falou aqui da estratégia da Margot, que às vezes foi fazer unha com a pessoa que ela queria estar conversando. Então, assim, de fato, olhar para as necessidades das pessoas, como a gente vai ver que Filipe vai fazer, e pedir direção ao Espírito Santo. Senhor, como eu posso ajudar essa pessoa a te encontrar? Como eu posso te apresentar para ela? Como eu posso agir para que ela seja tão feliz como eu sou na tua presença? Porque, às vezes, parece que a gente esquece o quanto a gente é feliz na presença do Senhor. Né? E às vezes, isso nos acovarda de pensar assim, mas fulano já está tão bem assim, já está tão... É difícil, duvido que ele vai ficar feliz e contentado em largar os vícios. Será que vai bastar? Será que isso vai durar? Eu estou vendo que vai entrar na igreja e vai sair daqui a 2 semanas. E, de novo, a nossa mente é muito limitada para a obra do Espírito Santo. Muito limitada. E, graças a Deus, o Senhor age até, às vezes, apesar de nós. Porque a gente coloca tanto empecilho, mas Ele só diz, me obedeça. Né? Tenha fé. Ele já está cuidando. Ele já está lá na frente, quando Ele te deu uma ordem ali atrás. E a gente também não precisa criar um cenário ideal. Às vezes eu pensava assim, eu ficava calculando, eu tenho que chamar a pessoa para vir para a igreja, porque quando eu estiver tocando aquele louvor, com aquela luz apagada, com aquela fumacinha soltando, aí ela vai sentir algum arrepio, aí quando ela chorar, aí eu vou lá, vou orar, e ela vai ser o melhor momento. Mas até o que a pastora trouxe aqui, a gente sabe, é racional a nossa fé. Né? Ela não é presa em momentos, ela não é presa no milagroso. Claro que a gente pode também usar esses momentos, mas a gente não pode vender Jesus como uma emoção para a pessoa. A gente não pode vender, olha, vem para Cristo porque você vai sempre se sentir bem. Vem para Cristo porque você vai sair da sua depressão. Às vezes não vai. Porque o Senhor tem propósito e tempo para todas as coisas. Às vezes não vai, às vezes a vida dela, humanamente falando, não vai melhorar. Muitas coisas na minha vida pioraram depois que eu aceitei Jesus. Deu questionar, falei, meu Deus, eu acho que eu estava melhor antes. Eu estava com menos problemas antes. Não, aí ficou, aí tudo melhorou. Mas a gente tem que ter cuidado com o modo como a gente anuncia Cristo. Ele não é uma emoção, ele não é uma barganha, ele não é uma minha casa, minha vida. Ele é o que é, ele é o Salvador das nossas almas, ele é aquele que, mesmo que a gente tenha que passar pelo deserto, ele é aquele que carrega a gente no colo, mas no deserto. Vai estar calor, vai estar com sede, vai estar doendo,
mas Ele vai estar lá com você. É uma promessa de que você nunca mais vai estar sozinho. E para aquele que recebeu o Espírito, ele vai entender e vai ser o suficiente. Isso é uma das coisas que eu clamo ao Senhor para que Ele me convença, porque eu ainda tenho muita dificuldade de reconhecer que as pessoas que não conhecem podem ser contentes nele. Às vezes eu olho assim e falo, Senhor, mas é só eu lembrar que um dia eu não fui, um dia eu precisava dos meus vícios, um dia eu precisava dos prazeres corrompidos do mundo para ser feliz, para me sentir bem, para ter paz na cabeça. E quando o Senhor vem e preenche tudo, parece até que a gente esquece, né? Mas foi obra única e exclusiva dele. A gente só tem o papel de falar. Então, que a gente não se detenha ao anunciar e dar a chance para que as outras pessoas também sejam transformadas e alcançadas como um dia a gente foi. E no do versículo 30 ao 34, vai dizer assim, vamos ler o 29 rapidinho, que diz, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta esse carro. E mais uma vez, aqui a gente tem uma prova de que o Senhor não coloca as pessoas na nossa vida por acaso. Você não está no seu trabalho por um acaso, você não tem a família que você tem por um acaso. Tudo foi planejado de acordo com o Senhor. E pode parecer que não, pode parecer que é difícil, pode parecer que é muito complicado. Mas você é a melhor pessoa para falar de Jesus onde você estiver. Por quê? Porque é você que conhece Ele. É só por isso. Porque foi lá que o Senhor colocou mais um filho dele. Ah, mas por que não, minha mãe? Porque talvez ela ainda não conheça o Senhor, então fala você. Às vezes a gente tem a síndrome de Moisés, né? Mas, Senhor, eu não sei falar, eu não sei como é que vão me reconhecer a minha autoridade. Simplesmente porque é o Senhor que está te dando a ordem. É o Senhor que está indo. E você não está indo falar no seu nome. Você está indo falar sobre o nome mais poderoso do universo, que está acima de todo nome, e que não há poder do inferno que possa cair, que possa prevalecer e que possa ser mais dominante do que o nome de Cristo. E aí, do versículo 30 ao 34, vai dizer assim, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Só até aí. Aí a gente vai ver, ele vai ler, né, a passagem de Isaías, e a gente vai ver que Filipe, ele vê que o eunuco estava lendo a palavra do profeta Isaías, e ele vai dizer assim, você entende o que você lê? E isso foi uma das minhas revoltas de ontem, porque me fizeram várias perguntas. Eu até brinquei com o Paulinho, eu falei, parece até que eles estavam testando a gente, né, para ver, tipo, o quanto a gente concorda com as coisas, o quanto a gente não concorda com as coisas. E a gente se limitou, em algumas horas, só dizer que concorda ou que não concorda mesmo, sem entrar em mérito do porquê. E por isso foi a minha raiva de perder a oportunidade de explicar o porquê das nossas opiniões e das nossas convicções. Mas Filipe, ele vê e aproveita uma oportunidade. Ele fala, você entende o que você está lendo? E quantas vezes as pessoas, às vezes, nos questionam de tipo, você sempre foi cristão? Você é cristão por quê? Né? Você é de igreja? Por vezes eu não falo, e isso às vezes é comum, né, entre os cristãos, a gente não fala. Mas pela nossa postura as pessoas reconhecem que a gente é um pouquinho diferente e perguntam, você é de igreja? Eis aí mais uma oportunidade, né? E às vezes a gente pode usar como Filipe usou. Como eu disse, é difícil ter alguém aí que não tem ouvido falar no nome de Jesus. E às vezes até que não fale o nome de Jesus, né? Não, em nome de Jesus vai acontecer. Se Deus quiser e Deus quer. São os bordões que mais tem por aí. Então, às vezes a gente pode usar disso e falar, você sabe o que esse Deus, se Deus realmente quer? Porque é a palavra dele, e aí a gente começa a conversar. Às vezes a gente pode se colocar no lugar da pessoa e falar, porque por muito tempo eu achei que eu sabia o que Deus queria da minha vida. E um dia ele se apresentou a mim e eu vi que não era bem assim. E ele me transformou. Por várias vezes eu conversei com algumas amigas minhas e eu falava assim, e elas falavam, nossa, você é de igreja, né? Caramba, não, mas para você é fácil, porque você é um amor de pessoa.
Eu falo, mas eu sou porque eu vi como eu era insuportável. E aí eu começo a falar mal de mim. E aí elas vão vendo, caramba, nossa, então, caraca, Deus realmente tem poder, né? Ficou até zoando. E eu falo, e pode fazer a mesma coisa na sua vida. Basta querer. E quando a gente menos vê, quando a gente menos percebe, daqui a pouco a gente vira a referência no trabalho para pedir oração, né? Na academia, para pedir oração. A pessoa vai querer nada com Deus. Mas as pessoas começam a ver. E aquilo vai aproximando as pessoas para que não precisa ser em um dia para a pessoa se converter. Que a gente tenha paz no nosso coração para isso também. Mas a gente vai aos poucos ali caminhando e orando para que a gente mantenha uma postura de não envergonhar o evangelho diante daquela pessoa também. E a cada dia a gente vai plantando um pouquinho mais, a gente planta aqui, coloca um adubo ali, rega um pouquinho aqui, e até que aquela semente de fato brote. E aqui a gente vai ver Filipe aproveitando essa oportunidade. Ele não já chegou falando de Jesus, ele tentou entender qual era a ideia que o eunuco tinha do que ele estava lendo. Porque o texto é claramente sobre Jesus, mas isso consegue falar quem conhece Jesus. O eunuco não conhecia. E parece óbvio, gente, às vezes, as coisas as verdades do evangelho e da palavra na nossa vida, mas para muitas pessoas aí fora não é óbvio. Então, às vezes vale para a gente falar, o que você entende disso? O que você entende que é Jesus? Como é Deus, assim, na sua cabeça? Porque, querendo ou não, todo mundo tem uma ideia, né? Então, e de onde você tirou isso? Então, é mais uma forma da gente ir abordando e tudo mais. E a gente vai ver Filipe buscando estar atento às necessidades do eunuco, tentando entender a ideia que ele tinha. E aí, ele vai dizer assim, no 35. Então, Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, começando a partir daquilo que o eunuco já tinha lido, ou seja, ele começou ali, ele falou muito mais coisas, só não está escrito. Começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Ele fez aqui até como o Estevão faz, né? Que começa lá de Abraão e vai anunciar. E às vezes é isso, gente. Às vezes é de uma situação. A gente pode abordar para aquela pessoa. A gente não precisa... às vezes eu tinha esse desespero, né? De não, eu preciso então que as pessoas gravem os 4 evangelhos de cabeça para entender que elas estão se convertendo ao Senhor. Isso não vai acontecer. Mas a conversão às vezes é um processo lento. A conversão às vezes é um processo de rotina, diário. E que a gente aproveite essas pequenas oportunidades para que a gente vá apresentando a Jesus naquelas situações que aparecem de verdade. Então, aqui foi um texto do Antigo Testamento, que um judeu etíope, que nem era de Jerusalém, né, lá da África, estava lendo. E pediu a ajuda de Filipe para tentar entender melhor. E, por vezes, as pessoas já pediram ajuda a mim para tentar entender. E eu, por medo, por achar que ou ia perder aquela amizade, ou que aquela pessoa não ia entender... Eu fugia da resposta, eu fugia da pergunta, mudava de assunto. Pensava assim, não, agora ela não vai entender, agora não vai ser o melhor momento. Falei, não, qualquer dia eu falo disso para você. E depois o Senhor vinha me constrangendo, eu falei, Senhor, me perdoa, porque foi mais uma oportunidade que eu perdi por medo, e um medo bobo. Porque, de novo, eu não ia falar do meu nome, eu ia falar do nome mais poderoso que existe. E no 35, como a gente leu, assim como Filipe... revela por meio da sua palavra a Cristo, revela por meio da palavra a Cristo, nós devemos nos alimentar da palavra, pois como vamos anunciar aquilo que a gente não conhece? Né? A gente não pode só estar anunciando mais uma opinião de outro Deus criado da minha própria cabeça. Mas tem uma palavra, porque Deus se revelou por misericórdia, se revelou através de 66 livros. Que através do Espírito Santo a gente tem um entendimento. Mas que isso seja um ânimo para nós, para que a gente sempre esteja preparado, a gente precisa estar sempre se alimentando. É normal, a gente esquece. E a gente não precisa saber a Bíblia toda de cor. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até para que quando nos aparecer a oportunidade, a gente não só fale
daquilo que... Não fique igual aquele fã. Geralmente tem filme que satiriza essas cenas, né? Alguém quer parecer descolado e falar, não, eu sou amigo do Neymar. Nem conhece o Neymar. Não, porque eu sei que a cor favorita dele é azul, eu sei que... E vai dando as características da pessoa como se fosse justificar que você, de fato, conhece aquela pessoa, né? E, às vezes, a gente vai ver pessoas, até, às vezes, ateus, usam disso em debates e tal, buscam fontes arqueológicas e históricas para falar sobre Jesus, mas não conhece, porque é pelo Espírito que a gente conhece, é pela palavra. E... Então, que isso seja mais um ânimo, né? Para que eu possa anunciar, eu preciso primeiro entender o que eu estou anunciando. E no 36, vai falar assim, indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco, eis aqui, que impede que eu seja eis água aqui, que impede que eu seja batizado. Diante desse versículo, eu queria que a gente lembrasse mais uma vez que a gente não coloque limite na graça e no alcance do Senhor. Isso, às vezes, na época, podia ser até algo meio escandaloso, né? Porque era um etíope, ele nem era de Jerusalém, até era judeu, mas nem era de Jerusalém. E, assim, não fez nenhum curso preparatório de batismo, não fez, né? Não fez nenhum discipulado. Em tese fez sim, porque a palavra foi anunciada, né? Mas às vezes a gente quer limitar a graça do Senhor até onde ela pode alcançar alguém. E Filipe não pensou duas vezes, ele fez a pergunta principal, que está no 38, disse assim, no 38? Não, 37. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração? E o próprio eunuco já responde, confirmando ali. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso, gente, foi numa caminhada. Isso tudo, do anúncio ao batismo, foi numa caminhada por uma estrada remota, no meio do deserto, e ali ele acha água. Ou seja, aquela ordem que Deus deu lá atrás a Filipe, o Senhor já tinha até preparado a água, que eles iam chegar lá na frente. Mais uma prova de que toda a ordem que o Senhor nos dá, inclusive a de anunciar o seu evangelho, é porque tem um propósito já determinado lá na frente. A gente não precisa ter esse medo, mas se eu falar alguma coisa errada, tenha temor. Temor, assim, da responsabilidade do que você está falando. Mas o Senhor sabe que você é humano, né? E Ele fala, não se preocupa. Não se preocupa com o que você vai falar, porque o Espírito vai gerar na hora o que há de ser dito. Mas, de novo, lembra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa alimentar cada vez mais a nossa alma, o nosso coração, para ter essas palavras, para que elas venham, né? Na hora do evangelismo também. 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. Eu imagino a alegria que não estava esses dois. E o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Ou seja, Filipe sumiu, o eunuco entendeu que aquilo foi alguma obra do Senhor e continuou feliz o seu caminho. E a gente pode pensar, meu Deus, a gente foi para Filipe. E no 40 vai dizer, ele se achou em Azoto, se eu não me engano, era uns 40 quilômetros de distância, assim, era longe, era um lugar bem longe. Mas, e indo, quando ele se percebeu em Azoto, o que ele fez? Ele continuou anunciando o evangelho em todas as cidades, até Cesareia. E ele continuou nessa empolgação do Espírito do Senhor, nesse amor pelas almas perdidas. Então, que isso seja um ânimo para a gente. É o mesmo Espírito que fez essa maravilha de situação acontecer e está presente em nós e continua vivo e poderoso do mesmo jeito. Mas que a nossa pequena fé não seja um limitador da graça de Deus. E então fica o questionamento, o que nos impede de anunciar? Clamemos para vencer essa dificuldade. Será que o evangelho vale a pena? Se eu creio nisso, por que eu não compartilho? E que fiquem esses questionamentos, porque são os questionamentos que eu tenho me feito e refeito todos os dias. Porque, gente, é a cada segundo
a gente encontra uma pessoa necessitada do Senhor. A cada momento, em todo lugar. Mas que a gente não feche os olhos por comodismo. Mas que a gente clame ao Senhor para ser usado por onde quer que a gente vá. Como Filipe foi. Ele nem percebeu direito onde ele estava e continuou fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Amém?